Olá, bem-vindo à nossa sexta aula da tecnologia de plásticos. E agora a gente vai ver alguns cálculos que são realizados dentro dessa tecnologia. Os cálculos que esses, né, tem uma série de cálculos que se faz de acordo com o polímero, com a tecnologia, com o tipo de peça, mas esses aqui são os mais básicos, né, e usados assim de forma mais geral. Um deles é a densidade teórica, a outra é o custo por quilo e o custo por peça. Então, como funciona? A gente parte, né, eu coloquei aqui uma formulação genérica, simples, e as informações que são informações importantes, quanto dessa matéria-prima, então ali eu tenho matérias-primas A, B e C, quanto dessa matéria-prima entra na fórmula e as informações específicas da matéria-prima. Então aqui o que a gente tem? A matéria-prima A entra 70% em peso, na minha formulação. Essa matéria-prima tem uma densidade de 0,94 gramas por centímetro cúbico e ela custa R$ 9,80 por quilo. Matéria-prima B, 25% pp, 4,80 é a densidade, gramas por centímetro cúbico, e 50 centavos é o custo. E a matéria-prima C, entre 5%, 2,05 é a densidade em gramas por centímetro cúbico, e 15 e 20 é o custo dela. Tendo esses valores, a gente calcula primeiro a densidade teórica. Para calcular a densidade teórica, a gente vai pegar aquela formulação e ver a massa total sobre o volume total. Se aquela fórmula ela já está em percentual mássico, eu já sei qual é a massa total. É 100 gramas. Como é que eu vou saber agora o volume total? Eu vou calcular o volume de cada matéria-prima adicionada. Então, a primeira matéria-prima, ela entra num percentual então, de 70%, para 100 gramas vai entrar 70 gramas dessa matéria-prima e a densidade é 0,94. Então, aqui, dividindo a massa pela densidade, eu sei o volume A, dividindo. Agora, no caso da segunda matéria-prima, 25 é a massa, 4,80 a densidade. Aqui eu tenho o volume B e aqui eu tenho o volume C. E somando os três, a gente tem o volume total dessa formulação para 100 gramas. E com isso, a gente consegue calcular a densidade teórica, que nesse caso é 100 sobre 82,11, dando uma densidade de 1,218 gramas por centímetro cúbico. Agora, para calcular o custo por quilo. Como a gente quer calcular o custo por quilo, a gente vai fazer o cálculo, né, vendo qual é o custo total sobre a massa total. Aquela fórmula que a gente tinha era uma fórmula percentual PP. Eu posso usar qualquer unidade de massa, só que eu vou ter que considerar que a relação entre elas é aquela relação percentual que foi apresentada. Como é que fica mais fácil para fazer esse cálculo? É calcular para uma massa de 100 quilogramas. Se eu fizesse o cálculo para 1 quilograma, por exemplo, eu poderia fazer, então, já para 1 quilograma vai entrar 700 gramas do primeiro, 250 do segundo, 50 do. Eu poderia usar? Sim, só que quando a gente começa a trabalhar com números menores, a gente começa a trabalhar com lá nas casas decimais. E aí, esse arredondamento, lá quando tu começa a ter, principalmente as matérias-primas que entram em pequena quantidade, ou que são, né, de custo menor, tu começa a trabalhar naqueles arredondamentos e acaba tendo um erro de cálculo em função disso. Então, trabalhar com números maiores é melhor, né, até para fazer o cálculo direitinho. O custo total, então, vai ser a primeira matéria-prima, a matéria-prima A, entrava em 70%. Então, se eu tenho 100 quilos, são 70 quilos. E o custo dela era R$ 9,80 por quilo. Se eu tenho 70 quilos, é só multiplicar, certo? Viu como é mais fácil, como é 100 quilos? Se aqui fosse 700 gramas, eu teria que já converter esses 700 gramas para quilo. Então, seria 0,7 vezes 9,8, seria menos de 1 quilo. Aqui, 25 quilos é matéria-prima B, vezes o preço, o custo dela, que era 50 centavos por quilo, e aí essa aqui entra 5%. Então, da mesma forma, olha só, se fosse por quilo, aqui eu ia estar em 0,05, a gente começa a ter esses números, 0,05, 0,005,
quantas gramas que é na hora de fazer essa transferência. Então esses são os cuidados, né, que a gente tem que cuidar. Por isso que eu acho melhor trabalhar o cálculo para 100 quilos, 100 quilogramas. Então com isso, a gente conseguiu calcular o custo total. O custo por quilo vai ser esse valor, então somando os valores, a contribuição de cada matéria-prima no custo, dividido por 100 quilos, e já dá o valor em reais por quilo. Tendo essas informações de densidade teórica ou densidade real, depois que eu já tenho essa formulação definida, e o custo por quilo, eu posso calcular o custo da peça. Como é que a gente vai calcular o custo, então, de cada uma das peças? A gente precisa saber qual é o volume dessa peça. Então, quanto de material plástico precisa para preencher essa peça completamente. Sabendo o volume dessa peça e esses dados, qual é o primeiro ponto? É calcular qual é a massa da peça. Então, se eu tenho que o volume que eu preciso para preencher é 50 centímetros cúbicos, e eu vou usar essa formulação, que tem uma densidade de 1,218 gramas por centímetro cúbico, eu já consigo calcular qual é a massa dessa peça. É só multiplicar os dois, cheguei nesse valor que é 60,9. Agora para calcular o custo da peça. Essa peça ela vai pesar cada uma dessas peças 60,9 gramas. Eu divido por 1.000 para conseguir fazer a conversão de gramas para quilogramas, e depois disso eu posso multiplicar direto pelo custo por quilo. Então aqui eu só coloquei, né, a gente usa essa forma de conversão, que é um sistema de unidades, e aí com isso a gente consegue essa informação que é o custo da peça é 0,4717 reais por peça. Por que é importante? Daí, algumas vezes, a gente vê que as pessoas questionam, né? Mas a gente trabalha em reais, então é só 0,47, podemos arredondar. O que a gente tem que pensar, quem trabalha com isso, né? Empresa que vai fabricar peças plásticas, elas não vão produzir uma peça, ainda mais uma peça de 47 centavos. Então, normalmente, para que aquele negócio seja um negócio viável, ela vai produzir milhares de peças. E aí, aqueles números que a gente começa a cortar depois da vírgula, quando tu multiplica por 1.000, por 1.000.000, eles já fazem diferença, né? E pode acabar fazendo uma diferença contábil. Então, por isso que se trabalha com mais casas decimais, considerando depois o que tu vai multiplicar ou qual vai ser a dimensão desse negócio. Pronto. Então, revisando, né? A gente precisa da fórmula. Com essa fórmula, calcula a densidade teórica, calculando massa total sobre volume total. Para o custo, calcula o custo por quilo, sabendo o custo total e divide pela massa total. E aí, com isso, sabendo o volume da peça, depois se calcula qual é o custo de cada uma das peças. E esses são os cálculos mais básicos que tem dentro dessa tecnologia de plásticos. E com isso, nós terminamos nossa última aula de plásticos. Espero que tenham gostado.